A verdadeira conversão, ela acontece quando nós damos crédito a Jesus. Mas sempre há os relutantes, sempre existiu e sempre vão existir os relutantes. Aqueles que realmente batem de frente com Jesus, aqueles que não têm medo de um dia pagarem um alto preço por se rebelarem contra Jesus. E a obra de Deus está crescendo, é muito bonito o trabalho que Deus permite os seus apóstolos fazerem. Está crescendo a obra, as pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios. Cidades inteiras, como ontem aprendemos que Samaria toda converteu-se aos pés de Jesus através do Filipe, o obreiro Filipe, que foi um grande pregador, que foi até mesmo de uma igreja lotada, de uma igreja cheia de pessoas convertidas até o deserto para pregar para um único homem. Vemos um trabalho essencial do coração dos homens de Deus, de firmarem o coração no Evangelho e olharem realmente com o propósito de salvar quantas pessoas nos forem dadas e nós pleitearmos por ela. E agora nós vemos o homem que esteve, vamos dizer assim, à frente daquela morte tão triste de Estevão, o apóstolo Paulo, que hoje nós vamos conhecê-lo como ele era chamado, né, no meio dos fariseus, o Saulo de Tarso, ele que por sua vez era um homem mau. Se você recorda-se comigo na leitura que fizemos no dia de ontem, nós aprendemos que as vestes do Estevão foi colocado ali aos pés de Saulo, como se ele fosse um mandante, né? Como se ele fosse um mandante do apedrejamento. E aí a história continua e hoje nós vamos ver o que está acontecendo com este homem chamado Saulo. Saulo de Tarso é um fariseu de fariseus, um homem douto, um homem aprendido, um homem conhecedor, né, da lei de Moisés, um homem que cresceu desde a sua infância aprendendo e se dedicando aos estudos, mas ele cresceu com a ignorância da religião. E essa ignorância da religião, que é aquela vertente de que eu estou certo e você está errado, aquela vertente de que eu sou e você não é nada, que eu faço certo e você não faz, ele tinha essa prerrogativa. E como disse, muitas pessoas são duras de coração. Eu vou falar até para você, antes mesmo de começar aqui esse programa com você, eu estava falando com uma pessoa da minha família, um familiar meu. E esse familiar meu era uma pessoa muito, muito, muito difícil. E ele me enviou para mim a foto dele, juntamente com o pastor da congregação que ele hoje participa, lá na cidade de Curitiba. Mais precisamente, melhor dizendo, em Fazenda Rio Grande. E ele me manda a foto do batismo dele. Um homem difícil. E ele disse, eu fiz essa escolha e agora eu quero ser de Jesus e agora nós somos irmãos. E eu fiquei muito feliz porque Deus quebranta até os mais duros corações. E é muito lindo ver Deus agir. E até mesmo os duros, eles talvez na sua dureza, no seu rigor, elas ganham até mais pessoas do que muitas pessoas que foram muito mais santas na sua maneira de viver. Por quê, pastor? Eu vou tentar de uma maneira muito simplória. Porque há muitas pessoas que veem a grandeza de uma pessoa que aos olhos humanos não tinha o que fazer. E aí você vê Jesus entrar numa vida e essa pessoa mudar totalmente. E onde que ela muda? Partindo do princípio que é um encontro verdadeiro com Jesus. Não é um encontro com a igreja, não é um encontro, ou melhor, não pode ser um encontro com a igreja, não pode ser um encontro com o pastor, não pode ser um encontro com membros, ou com uma esposa, ou com um marido, que força as pessoas até Jesus. Isso aí não dá certo, isso não funciona. Agora, o encontro verdadeiro, de você encontrar-se com Jesus, o que faz você realmente ser transformado, que faz realmente você ser moldado por Deus, é você ter esse coração de compreender que o
que você precisa fazer é por Jesus e por você. Porque partindo do princípio que você precisa de Jesus, você não vai mais deixar seu coração levado às coisas dos pecados que outrora você vivia. Então, o encontro verdadeiro de conversão tem que ser você, Jesus, Jesus e você. Isso traz conversão. Agora, há muitos que são empurrados, né? E não é esse o propósito deste programa. O versículo 1 do Atos 9 fala assim: e Saulo, respirando ainda ameaça, ou seja, desejando ainda ameaçar e matar os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, o que estava acima, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, e também a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Ele chamava os cristãos de seita, que eram como se fosse algo totalmente descabível. Quer homens, quer mulheres, que os conduzisse então para Jerusalém, e presos, né? Levasse presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Deixa eu falar para você. Uma conversão começa, ainda que seja numa pessoa de muita dureza, uma pessoa fanática, uma pessoa idólatra, uma pessoa que ela tenha todas as ferramentas para poder criticar, para falar mal, para apontar, para poder dizer que estes cristãos, estes evangélicos, essas igrejas, enfim, ela tem sempre uma ferramenta para poder acusar. Por mais que ela tenha ferramentas que o mundo vai criticando e essas pessoas vão colocando isso no seu coração, chega um momento que o resplendor de luz do céu, ele é inevitável. Porque esse momento eu não consigo compreender de outra maneira, porque a Bíblia fala que subitamente, quer dizer, ele recebeu do céu algo que só ele estava vendo. Só ele teve esse encontro verdadeiro, porque essa luz resplandeceu do céu, quer dizer, a luz que vem de Deus. Quando você é a luz das Escrituras, eu creio que a palavra de Deus é o que ilumina a nossa vida. Está lá em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o que nós temos que ter em nosso coração é a luz das Escrituras, a luz do entendimento que vem de Deus. E isso é claro que quando o pastor está pregando, quando o pregador está trazendo a palavra, essa palavra, ela queima o coração da pessoa. Ela entende, ela reconhece que precisa dessa luz, que precisa sair dessas trevas, desse amargor de vida, deste amargor de pensamentos, que tem pessoa que ela é amarga em tudo. O Paulo, você vê agora aqui, ele mesmo dizendo, ele estava respirando ameaças, ele queria matar os crentes. Ele chamava essas pessoas dessa seita aí, desses tais de seguidores de Cristo. Igreja verdadeira é a nossa aqui, dos fariseus, aqui na sinagoga, no templo, nós servimos a Moisés. Aí então vem uma luz de Deus, aí vem uma palavra de Deus, aí vem a palavra de Cristo. E essa não tem quem a suporte sem que baixe a guarda, sem que reconheça que ele precisa dele. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta que eu mesmo faço, imagine você ouvindo Jesus falar: por que você está me perseguindo, Saulo? Ô Jefferson, por que você me persegue? O que eu fiz para você? Por que você está batendo de frente comigo? É uma pergunta do próprio Jesus. Eu reconheço, eu penso no meu coração que toda pessoa que ela é dura, que ela tem, sabe, aquela pessoa difícil de lidar, aquela pessoa que, como diz o pessoal aqui do Sudoeste, fala, é faca na bota, né? Aquela pessoa que é 880, que resolve as coisas, sabe, na queixada do jumento.
tem pessoas que não há palavra de um homem que possa mudar ela, a não ser uma luz do céu, um resplendor do céu. E eu espero, em nome de Jesus Cristo, estar agora sendo uma luz do céu para que você reconheça quem é Jesus. Porque quando o Saulo escuta esta voz, ele escuta: por que você está me perseguindo? Por que você está contra aquilo que eu estou fazendo? Aí, versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? Ele já fala Senhor com o entendimento de que não era homem que falava com ele, não eram as pessoas, porque tinham pessoas com Saulo, e ele sabia que aquilo não era uma coisa natural. Enquanto o pastor prega, eu vou dizer a você, eu já vi tantos testemunhos de pessoas que iriam cometer, até mesmo tirariam a própria vida, ouvindo uma palavra, dizendo: olha, você precisa de Jesus, saia desta vida. Através aqui, quantos testemunhos, nosso líder, o missionário R.R. Soares, quantos testemunhos de pessoas que estavam assistindo a programação. Até dias atrás eu falei aqui de um homem, um membro da nossa igreja, estava assistindo, estava com um problema muito sério no maxilar, um missionário orando, lá do Rio de Janeiro, num culto especial. Ele disse: olha, você que está com dor no queixo agora, está com problema no maxilar, é por você que eu vou orar. Pode ficar de pé na tua casa, na frente da televisão, que eu vou orar por você. Mas como que o missionário conhecia ele? O missionário nem conheceu e acredito que talvez nem vá conhecer. Agora, aquele momento, o missionário foi como um resplendor de luz, Jesus usando ele para poder levar a luz de Cristo às pessoas, e esse irmão, com esse problema no maxilar, foi curado. Bendito seja Deus por isso. A luz de Deus, aquilo que Deus traz. Então, enquanto a palavra é ministrada, enquanto você vai ouvindo a palavra de Deus, você começa a entender, interpretar que aquilo é com você. Seu coração começa a compreender: isso aí não é esse pastor que está falando comigo, não. Não é esse pastor que está pregando, porque ele nem me conhece. Eu nem gosto dele, mas o que ele está falando é verdade. Eu preciso mudar, eu sou duro, eu sou difícil de lidar, sou uma pessoa que eu não gosto de baixar a guarda, sou uma pessoa que eu não gosto de ceder. Eu posso estar errado, mas eu continuo dizendo que estou certo. Eu sou uma pessoa ignorante. E esse pastor prega tudo que eu faço. Parece até que ele sabe da minha vida, alguém conta para ele. E Jesus está dizendo: por que você me persegue? Aí ele pergunta: o que o Senhor quer? Aí diz a resposta do Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. O que ele quer dizer? Ele está dizendo: duro para você é continuar como você está. Duro é para você ouvir da luz, saber da luz, conhecer a palavra, e mesmo assim você estar contra, você estar refutando, estar disputando com Jesus quem está certo. Aí Jesus fala: olha, você está sofrendo agora porque você está batendo de frente, como aqui diz, como está escrito aqui, duro para você dar de frente com grilhões, quer dizer, duro para você dar murro em ponta de faca. Você está dando socos em quem machuca você mesmo. Você está se machucando, levando a vida como você leva, levando e conduzindo as coisas como você leva, você mesmo está machucado. E aí ele começa agora um processo. O versículo 7, em nome de Jesus, põe para mim em tela cheia o versículo 7, para me ler com as pessoas. Versículo de número 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu.
Ele passou 3 dias de jejum porque ele teve um contato com Jesus. E nesse contato que ele teve com Jesus, ele ficou sem enxergar. Aquela luz foi tão forte que ele parou de enxergar as coisas como ele enxergava. Eu entendo que esse momento não é só uma cegueira física, mas é como Deus, porque através dos nossos olhos nós conseguimos mudar a nossa posição, a maneira que enxergamos as coisas. E nesse dia que Jesus chegou até a vida de Saulo, ele então, com essa luz que brilhou do céu para ele, essas palavras de Jesus ao seu coração, fez que seus olhos então fossem transformados. Era como se agora ele precisasse do colírio do céu para poder voltar a enxergar. E agora ele é levantado pelas pessoas, as pessoas que estavam ali ouviram. Quer dizer, você pode estar em meio a multidões de pessoas e ali Deus fala exclusivamente com você acerca de algo que só você sabe, que só você entende. E você pode talvez olhar para o lado, vocês ouviram, olha, eu ouvi, mas não mexeu comigo, porque essas palavras foram diretas como uma flecha ao coração de Saulo. Quer dizer que essa palavra de Jesus dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, dura para você ficar lutando contra mim, Saulo. Ele compreendeu, é como a palavra diz, que é um martelo que esmiuça, que quebra a penha, que faz a rocha se despedaçar. Ali há uma conversão, porque agora os olhos que sempre olhavam com maldade, com ignorância, com ódio, com raiva, querendo matar cristãos, por simplesmente eles serem indiferentes e pregarem Jesus Cristo, e serem contra aquilo que eles apregoavam na lei. Claro que não desprezando a lei, mas eles não entendiam e não reconheciam Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Aí, o versículo 10 agora: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, agora segunda parte da mensagem, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Numa oração, o Ananias está orando, e ali Deus fala, olha a importância dos servos de Deus orar. Olha a importância de você ter comunhão com Deus, porque Deus vai falar com você. Você vai entender exatamente o que tem que ser feito. Você vai compreender exatamente como e a hora, o que falar e o que fazer. Uma oração abre o coração. Oração faz com que você esteja mais perto de Deus. Vou falar agora com os cristãos. Você que é crente e não ora, dificilmente você vai entender o Senhor. Você vai ficar contra muita coisa, o pastor vai pregar, você vai ficar chateado, você não vai gostar de ouvir, você não vai querer estar junto, você não vai ter unidade, né? Você não vai querer se unir, porque aquilo é contra os seus princípios. Você vai estar contra aquilo que você acha. Então, a comunhão. Ananias está orando e Deus fala com ele, olha, Ananias, quais as palavras? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor precisa que eu faça? Aí diz o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Desde quando você recebe um resplendor de luz, que você recebe uma palavra, você deve se posicionar em oração. Porque o Saulo compreendeu que aquilo não era algo comum, não era algo normal, não era um homem qualquer, era o próprio Cristo falando com ele. E ele agora, ele está impossibilitado de enxergar, ou seja, ele não consegue mais fazer as maldades que ele fazia. Então veja que é uma briga interna, é uma briga dentro do próprio Saulo. Ele está cego, literalmente, ele não enxerga, mas ele não tem mais condições também de sair prender mais os cristãos. Ele não tem mais essa capacidade, porque está cego. Ele perdeu a visão, a visão da maldade foi arrancada dele. E ele já está há 3 dias sem comer e sem beber, 3 dias de jejum e orando. Eu creio que nessas orações de Saulo, ele reconciliou-se com Deus. Ele pediu perdão. Eu creio, a Bíblia não descreve o que ele orou,
Mas essa oração foi a oração que levantou um dos maiores pregadores do evangelho de todo mundo, de todos os tempos. Então veja que, pensando, claro que logo após Jesus, né? Temos Pedro, temos João, mas o Saulo de Tarso, um dos homens mais difíceis, mais malignos, que apedrejou Estevão, está agora orando, se arrependendo da dureza que ele tinha em seu coração. Aí no versículo 12, põe em tela cheia, por favor, diz assim: e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Às vezes é assim. Às vezes nós estamos com o nosso coração, por mais que andamos com Jesus, nós vemos os maus com um olhar maligno. O grande problema, muitas vezes, não é aqueles que estão na maldade, nas suas práticas de maldade. O problema é os que deveriam ter um coração de amor estarem com o coração entenebrecido, querendo ver o mal das pessoas. Quer dizer, o Ananias quer dizer, mas vamos fazer um trocadilho com essa palavra. Ele quer dizer assim: Senhor, se o Senhor sabe que ele quer matar a gente, por que o Senhor quer salvar ele? É a mesma questão da sua vida. Se um dia você foi salvo pela graça de Cristo Jesus, pelo amor de Jesus, por que você não quer que o seu irmão seja salvo? Por que você não quer que o seu pai, sua mãe, seus irmãos? Pastor, eles não merecem. Então você também não merece, você também é indigno. Veja que a oração de Ananias, ali tem tanto um querer de Deus para que ele opere, faça algo para o reino de Deus, como também um quebrantamento pessoal. Há coisas que você só vai conseguir diluir e moldar em sua vida e mudar no seu caráter, na sua personalidade de um cristão verdadeiro, através de orações. Há coisas que, por mais que você aprenda a palavra, você ande com Jesus, você seja batizado, você seja um filho de Deus, você vai precisar ter comunhão com o Senhor para muita coisa que é característica da tua carne, das tuas concupiscências, desejos seus sejam quebrados. Porque aqui nós vemos duas contraposições. Vemos um homem duro, perseguidor, mas vemos também um homem de Deus, um homem que, como a Bíblia fala, aqui o Ananias, cadê o homem que fala aqui, ó? Disse o Senhor, o discípulo, o Ananias, ele era discípulo, está aprendendo com Jesus e está também não querendo fazer o que Jesus pediu. Então pense que aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que são de Jesus, têm que ter um coração quebrantado e olhar para essas pessoas que estão num caminho de dureza, de dificuldade de aprender quem é Jesus, de entender que, por piores que elas sejam, assim como eu, elas merecem salvação. Assim como você. Lute. Mas essa pessoa não merece, essa pessoa é ruim. Essa pessoa vai ser uma bênção na mão de Deus. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Diga amém. Vai abundar. Ah, pastor, mas não adianta. Eles até me excluíram da família. Nem fala comigo direito, porque senão a gente já começa a brigar, não aceita que eu sou cristão, não aceita. E, gente, deixa eu falar para você, nós não estamos aqui para dizer que religião A ou religião B, nós estamos aqui para aprender com Jesus. Porque agora o Ananias escuta com todas as letras, versículo de número 12, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Jesus fala: você vai, Ananias, porque eu escolhi ele. Ele é o mais duro, é o mais difícil, mas ele vai aprender, ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai pagar um alto preço, mas ele vai fazer minha obra.
eu consegui entender que não há gente tão dura que Deus não possa quebrantar. Não há gente tão difícil que Deus não possa transformar. Não há uma pessoa tão maligna que Deus não possa trazer essa pessoa à bondade do seu Espírito Santo. Não há uma pessoa que não fale com o pai, não fale com a mãe, que Deus não possa quebrantar e trazer um perdão entre a família. Não há uma família onde o irmão não fala com o outro, que não haja também um quebrantamento para que os irmãos voltem a se amar como irmãos. Filhos da mãe, filhos de um pai, filhos de uma família tão querida que, ao passar dos anos, coisas trouxeram desavenças. Sabe o que eu digo a você? Jesus une as pessoas, Jesus não separa pessoas, Jesus une pessoas. Agrega propósitos. Ananias faz o quê? Versículo de número 17. E Ananias foi e encontrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo. A palavra de Ananias, irmão Saulo, o Ananias entendeu. Este homem Deus vai usar. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para te tornares a ver e que sejas cheio do Espírito Santo. Amigos, eu não acho palavra mais linda a falar a você, porque eu de verdade, eu sinto no meu coração queimar de alegria lendo isso aqui. Porque o Ananias, que também era um homem difícil, ele se quebranta e ele vem e fala: Saulo, sabe aquele encontro que você teve com Jesus no meio do caminho, que depois disso você ficou cego? Eu quero dizer para você que o que está acontecendo aqui é um encontro do qual nunca tinha acontecido. Ananias, ele conhecia Saulo pelo que falavam e ele ouviu disso. O Saulo não sabia quem era Ananias. Como agora chega ele na casa chamada à direita, na casa de um homem chamado Judas, e pede para entrar e fala: viu, eu quero falar com um homem que está aí dentro chamado Saulo, lá de Tarso. E ali então ele fala: olha, eu quero dizer para o senhor que Jesus falou comigo. Ele já falou com você no meio do caminho. E ele mandou que eu viesse aqui. Primeiro, você fosse restaurado, curado. E segundo, com a imposição das minhas mãos, você seria cheio do Espírito Santo. Aleluia. O homem, ele é limitado, mas Jesus não é. Eu sou limitado, você não é limitado. E acredito que enquanto essa pregação é transmitida, você conseguir entender tanta coisa hoje, por que tem acontecido como tem sido e por que você não consegue vencer certas coisas, mas agora você compreenda. É assim que Deus trabalha. E por fim, e logo caíram dos seus olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Ele foi curado, ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. Um homem que há pouco nós líamos, um homem que era um maligno, um perverso, um homem perseguidor de quem era contra a vontade pessoal dele. Agora eu quero dizer para você, será que Deus não quer mudar quantas e quantas pessoas que você já não acredita na mudança dela? Ou você mesmo que está me ouvindo. Ah, pastor, eu sou assim, esse é o meu jeito, nasci desse jeito, eu quero continuar assim, eu vou continuar assim. E esse sentimento seu, talvez é válido porque você sempre aprendeu assim. Agora, a partir de hoje, nasceu uma luz diante dos seus olhos, você que está pela TV, pelas redes sociais e pelos seus ouvidos. Jesus Cristo tem uma obra para você. Jesus Cristo quer usar você. Você está sentado aí agora, está debaixo da coberta, está deitado na tua cama, fique de pé agora. Fique de pé. Em nome de Jesus Cristo, além de você receber essa luz, essa palavra de Jesus, você vai ser curado agora. E logo após você ser curado, as escamas vão cair.
e você vai me procurar na igreja. Eu vou batizar você e você será cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio. Você entendeu? Ficou de pé? Agora é a hora do pastor orar. Pai, não tenho palavras, ó Deus, que possam expressar a alegria do meu coração, porque eu sei que agora esta pessoa ficou de pé e ela está entendendo, Pai, que o trabalho do Senhor é muito aquém ela tem feito. É muito além do que ela pensava. E chegou a hora de uma conversão, de uma mudança de rota, de uma mudança de caminho, de uma tortuosidade a um caminho de santidade. Jesus, eu aqui invoco o teu poder, sabendo que não há limites, não há distância para a oração. E todos estes que agora ficaram em pé diante do televisor, que agora, meu Deus, estão enfrentando o próprio ego, o próprio orgulho, que estão enfrentando o seu próprio coração de pedra, que agora já não há mais um coração de pedra, agora há um coração de carne. Pai, em nome de Jesus, este irmão que não falava com o outro, esta filha que não falava com o pai, este filho que não falava com sua mãe, meu Deus, que essas desavenças acabem agora com o perdão. Meu Deus, aqueles que estão doentes, assim como Saulo ficou cego, talvez essa pessoa está cega espiritual. Ela não enxerga mais nada com bons olhos, ela só vê maldade. Pai, que a partir deste momento, a dureza deste coração e que essas escamas dos olhos desta pessoa caia e ela passe a enxergar as coisas de Deus com bons olhos. Que ela comece a entender que a palavra é a luz para o caminho da vida dela. Meu Deus, que a partir de hoje esta pessoa seja usada e ousada nas tuas mãos. E que em nome de Jesus ela seja curada. E por isso, oro pedindo que nestas águas haja cura, haja libertação em nome de Jesus. Beba comigo desta água.